Muito bem, senhoras e senhores, é hora de contar um pequeno segredo para vocês. Toda a indústria do sexo, desde a pornografia até a prostituição legal, é algo tão óbvio e claro. Se você está prestando atenção, tudo isso é uma grande operação de chantagem. E falando em operações de chantagem, Megyn Kelly está cometendo um crime em plena luz do dia. Ela está começando a simplesmente fazer perguntas sobre Israel. Todos nós sabemos onde isso vai dar. É bem empolgante. E, por último, você não vai acreditar, mas o jornalista que fez uma entrevista amigável com Macron ontem, acontece que ele também foi acusado de ser um desviado sexual, abordando jovens nas redes sociais, oferecendo mentoria e vagas de trabalho e dormindo com alguns deles. Pois é, aparentemente é difícil demais pedir ao presidente da França, Emmanuel Macron, que trabalhe com pessoas que não estejam envolvidas em acusações de conduta sexual imprópria. Bem-vindo de volta ao Candace. Ok, então aqui está a minha promessa para vocês. Um dia, no futuro, se vocês concordarem em me eleger ditadora dos Estados Unidos, porque eu não vou concorrer à presidência, vou concorrer à ditadora. Estou lidando com o Congresso. Eles estão todos sendo chantageados. Eu vou concorrer à ditadora. Mas se vocês concordarem em me eleger como ditadora, nós vamos fazer todo tipo de coisa. E uma dessas coisas é que vamos usar nosso poderio militar para invadir a França, chegar até Paris, talvez ao Palácio do Eliseu, e resgatar o presidente Macron, que eu acredito que pode estar sofrendo de síndrome de Estocolmo neste momento. É simplesmente louco olhar para essa história de novo. Ele não está envelhecendo bem. Mas eu não consegui acreditar nisso. Vocês não vão acreditar em mim. Eu sempre digo isso quando começo um episódio com vocês não vão acreditar em mim. É porque provavelmente vocês vão acreditar, especialmente se envolver a França. Mas eu fiquei chocada ontem, devo dizer, quando as pessoas começaram a nos enviar e-mails informando que o jornalista da entrevista da Paris Match, lembra do Darius Rochin? Esse foi o jornalista que Emmanuel escolheu para dar uma entrevista sobre esse processo contra mim. Bem, Darius Rochin foi acusado por jovens na Suíça de desvio sexual. E a história é absurda. Ok, então antes de mais nada, para lembrar vocês, este é o artigo da Paris Match de ontem. Presidente Macron, eu quero fazer valer a verdade. Ele diz, ok. E agora esse artigo está sendo divulgado, imagino que pela equipe de comunicação dele, porque eles estão tentando fazer esse jogo de relações públicas, alimentando a mídia. Hoje está no London Times. Eles estão dizendo que é o Macron. Por que eu tive que processar a influenciadora americana Candace Owens? Tipo, este é o momento corajoso dele. Ele está sentado e se abrindo para Darius Rochin. Então, de repente, minha equipe e eu recebemos uma enxurrada de e-mails ontem de pessoas na Europa nos informando que Darius Rochin foi investigado por 3 jornalistas na Suíça e foi muito credivelmente acusado de impropriedade sexual. Então dissemos, ok, vamos investigar essa história. Talvez ela só tenha sido levada pela onda do Me Too, sabe? Porque eu sou contra o Me Too. Mas não é isso, gente. E a história é louca. É pura insanidade. Sinceramente, às vezes eu acho que estou inventando, mas não estou inventando. Ok, prontos? Então, antes de tudo, só para vocês saberem, aqui está a manchete no Le Temps. Aqui está, você pode ver que diz RTS Darius Rochin e a Lei do Silêncio. Essa é a manchete. Isso não está vindo da Candace Owens. Isso está circulando desde 2020. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Ele realmente processou o grupo de mídia por difamação, mas então, de forma um tanto misteriosa, ele retirou o processo e o grupo de mídia reforçou ainda mais a reportagem deles. Vamos chegar lá. Enfim, na época, Darius Rochin morava na Suíça e era o principal apresentador da rádio e televisão suíça. Ok? Ele era tipo o Andy Cooper deles. Ele era o jornalista estrela deles. Mas então, de repente, o que aconteceu em 2020 foi que jovens começaram a se manifestar e os jornalistas começaram a investigar a história, alegando que eles haviam sido alvo de uma persona feminina online, uma mulher fictícia que Darius Rochin fingia ser. Eles alegaram que Darius criava contas falsas fingindo ser jovens mulheres e se aproximava deles. Ele tinha esses nomes de contas femininas falsas. Ele era Letitia e também era Lea, mas aparentemente era mais ativo nas redes sociais, fingindo ser uma jovem chamada Letitia. Agora, devo deixar claro que essas alegações são de cerca de 2012. Foi quando disseram que isso aconteceu. Então, Darius, naquela época, era um homem de 46 anos, se passando por uma jovem estudante da Universidade de Genebra para atrair adolescentes a responderem. Certo, e isso é só o começo, porque vai ficar ainda mais estranho, eu prometo, com essa persona de falsa estudante universitária. Letícia, ele gostava de se humilhar.
Certo, então Letícia, que na verdade é Darius fingindo ser uma estudante universitária, entrava nas DMs de jovens como esse garoto Samuel, que veio a público para essa história, e então ele imediatamente, ao começar a conversar com eles, começava a falar mal de Darius Rochbin. Ou seja, falando mal de si mesmo, o apresentador, mas fingindo. Eu não estou inventando isso. Ele está fingindo ser uma estudante universitária, mas ele mesmo está falando mal de si mesmo. Darius Rochbin. Samuel, o adolescente que se apresentou, disse que tinha apenas 16 anos quando foi identificado como Letícia. Ele disse que tinha 17 anos, mas tinha apenas 16, prestes a fazer 17. Ele disse a Letícia, tenho 17 anos. E ele diz que Letícia imediatamente lhe contou sobre o pequeno pênis de Darius Rochbin. Então Darius Rochbin está fingindo ser Letícia e simplesmente começa a falar sobre o pequeno pênis de Darius Rochbin. Samuel diz que ele tentou descobrir o que Samuel pensava sobre Darius. Ele lhe perguntou sobre a idade. Samuel então disse, tenho 17 anos. Claro que ele estava arredondando a idade para cima. E então, no dia seguinte, depois de começar essa conversa com Letícia, de repente o adolescente Samuel recebe um convite no Facebook do verdadeiro Darius Rochbin. Só para deixar claro, ambos são o verdadeiro Darius Rochbin, mas o adolescente não sabe disso. Ele acha que está conversando com uma garota e ela está falando sobre Darius Rochbin. Mas agora o verdadeiro Darius Rochbin, o apresentador de 46 anos, está convidando-o para ser amigo. Então esse garoto de 17 anos pensa, ok, isso é uma coincidência realmente bizarra. Tenho essa garota jovem e atraente que eu acho que gosta de mim, talvez falando sobre esse cara, e agora esse cara está entrando em contato comigo. E então ele diz que conta imediatamente ao apresentador porque esse cara é famoso, certo? É tipo de um cara muito famoso. Você fica tipo, olha, só pra você saber, essa garota Letícia está falando de você. E Darius diz para ele, Letícia, ela é namorada do meu ex. Ela é gata, né? Ela é quente como brasas, ele disse aparentemente. Exatamente. Disse que ela é quente como brasas. E então, ele incentiva o garoto de 17 anos a tentar a sorte. Ele fala, você devia investir na Letícia, que na verdade é o Darius disfarçado. Eles então começam a conversar por mais de um ano. Então ele está conversando com Darius Rochbin, mas também está falando com Letícia, que também é Darius Rochbin. Eu estou rindo porque isso é insano. O que acontece em seguida é que Darius Rochbin, segundo Samuel, fica cada vez mais interessado na vida de Samuel. Ele oferece a Samuel a oportunidade de visitá-lo nos bastidores da RTS, porque ele é um grande apresentador e promete que vai lhe dar conselhos profissionais. Samuel conta a esta publicação que Darius, abre aspas, estabeleceu uma espécie de camaradagem entre nós. Ele adotou a linguagem de um amigo. Ele me deu conselhos sobre paquera. Ok, paquerando presumivelmente com Letícia ao mesmo tempo, Letícia, de quem esse pobre adolescente não faz ideia que também é Darius Rochbin, sugere a Samuel que ele deveria começar a espalhar boatos sobre Darius. Então Darius, fingindo ser Letícia, está dizendo para esse garoto Samuel que ele deveria espalhar boatos sobre Darius, especificamente sobre o pênis de Darius. E ele se esforça de todas as formas para também descobrir, novamente se passando por Altícia, qual é o tamanho do pênis de Samuel. Perturbador, eu sei. Mas Samuel nunca revela isso. E com o tempo, Samuel começa a desconfiar e passa a duvidar que Letícia seja uma pessoa real. E Letícia continua enchendo ele de mensagens. Então ele recorre a Darius, que ele acha que é seu amigo, e se abre sobre sua dúvida. Ela diz, olha, eu te conheço, Letícia. Você está dizendo que ela é sua ex, mas assim, eu não acho que essa pessoa seja real e ela está me pedindo para espalhar esses boatos sobre você. Então o apresentador, Darius, o verdadeiro Darius, imediatamente tranquiliza o estudante universitário, dizendo algo como, não, ela é sim. Citação, ele diz, eu acho que ela existe, mas está sendo instrumentalizada pela minha ex. Então, tipo, você pode continuar se comunicando com ela enquanto ela fala sobre as minhas partes pequenas e te incentiva a dizer coisas sobre as minhas partes pequenas. Tipo, ele está participando de um ritual de humilhação de si mesmo. Eu não sei como dizer isso de outra forma. Enfim, apesar das garantias de Darius, Samuel, em sã consciência, decide que não vai responder a Letícia nem a nenhum dos pedidos dela. E eu só consigo imaginar esse garoto percebendo que ambas as contas estavam sendo controladas pelo Darius, um apresentador que ele acha que é uma grande celebridade que só está tentando ajudá-lo. E para deixar claro, esse é apenas um exemplo. Ok, do qual eu tenho tempo para te contar. Isso foi uma explosão de pessoas vindo a público. Funcionários, mulheres, homens, alguns que afirmam ter tido relações sexuais com ele. O artigo é leitura obrigatória, ok? Porque isso é algum tipo de fetiche estranho de fingir ser um jovem universitário. E eles realmente detalham como que ele fez isso várias vezes ao longo do artigo. Na verdade, quero ler para vocês um trecho desse artigo.
diz o seguinte, abre aspas, o processo estabelecido por Darius Hoshain obedece a um sistema preciso tanto na abordagem quanto nas pessoas-alvo. Eles são, em sua maioria, jovens estudantes, jornalistas em formação ou envolvidos com política. Indivíduos que, mais cedo ou mais tarde, podem precisar da mídia e que, à primeira vista, têm todos os motivos para se sentirem lisonjeados. Lisonjeados pelo fato de Darius Hoshain se interessar por eles. Conversas com o apresentador frequentemente levam a convites para visitar as instalações da RTS ou até mesmo para falar no cenário do telejornal. O primeiro contato geralmente ocorre após um primeiro evento ou um debate estudantil do qual Darius Hoshain participa como convidado de destaque. Na maioria das vezes, os internautas contatados acreditam estar falando com duas pessoas distintas, Darius Hoshain e uma jovem estudante, Letitia Crower, uma de suas identidades, ou Leah Magnan. Eles não sabem que o apresentador está, na verdade, conduzindo essas duas discussões ao mesmo tempo. Sistematicamente. O apresentador estrela, disfarçado dessas jovens, convida seu interlocutor a espalhar boatos sobre si mesmo. Citação, e eles estão citando aqui uma suposta mensagem. Você sabia que Darius tem um mini-pau? O mini-kick não ultrapassa o tamanho da sua mão em ação total? É um dudal. E insiste na necessidade de falar sobre isso. Pessoal, primeiramente, o que exatamente é um kick? Ok, separadamente, ele está literalmente e de forma bastante explícita espalhando boatos maliciosos sobre suas próprias partes íntimas, tentando de maneira bastante insistente fazer com que adolescentes digam essas coisas publicamente sobre suas partes íntimas. E ele está simultaneamente fingindo ser essas mulheres e também sendo ele mesmo. Como se fosse uma espécie de dupla personalidade. Quero dizer, isso é justo, não é? Dizer que isso é como uma espécie de dupla personalidade, onde você está incorporando essa mulher, mas também incorporando esse apresentador homem e tentando fazer essas pessoas te humilharem publicamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu vou lhe contar o que aconteceu depois. Como eu disse, foi uma explosão. Muitas pessoas se apresentaram e falaram sobre algumas pessoas dizendo que ele as apalpou, alguns homens dizendo, eu dormi com ele. Este padrão. Você pode ler este artigo, nós o vincularemos nos comentários. Então tudo isso aconteceu só para garantir que em 2020 isso explodisse, ok? Ele então deixa a RTS no início de 2020 e é no final de 2020 que a história explode. Em dezembro do mesmo ano, ele entra com uma ação judicial contra a publicação por difamação. Seu advogado diz que ele nega firmemente ter se envolvido em atos criminalmente repreensíveis. Mas então, aparentemente isso foi só um pouco de relações públicas porque alguns meses depois, em 2021, ele retira o processo de maneira bastante misteriosa e seu advogado apresenta ao público como se tivessem chegado a algum tipo de acordo, tipo, resolvemos isso com o acionista do grupo de mídia, mas não podiam dizer como foi resolvido. Ele citou a confidencialidade, tipo, resolvemos isso. E tipo, é aquele tipo de acordo confidencial. Tipo, não podemos realmente dizer mais nada. Mas a publicação, não, eles responderam à altura, ok? Em um comunicado, eles deixaram claro que não só mantêm o que foi reportado, mas também nunca removeram, pediram desculpas ou emitiram qualquer tipo de retratação ou correção. Na verdade, foi exatamente o oposto. Eles premiaram os jornalistas com o prêmio de imprensa do ano. Ok, essa é a declaração deles. Ela diz, Lat teme que a publicação toma nota da retirada da queixa de Darius Hoshain após o artigo. Eles nomeiam o artigo como Darius Hoshain e a Lei do Silêncio. Lat PSS não é parte do acordo divulgado pela mídia e não conhece o conteúdo dele. O mesmo vale para seu proprietário, a Fundação Avatinos. O artigo em questão permanece inalterado. Latemps relembra que a qualidade deste trabalho jornalístico foi reconhecida com 2 prêmios de imprensa suíços. Fim da declaração. Nada disso foi problemático para a França. 00 Enop lendo esse artigo, estando ciente dessa estranha inclinação de querer se apresentar como uma jovem mulher colecionadora, mas também sendo Darius Hoshain querendo que essa pessoa te humilhe. A França disse, sabe de uma coisa? Gostamos daquele currículo que realmente funciona para nós. Isso não só era aceitável para a França, como também não era aceitável que eles parassem e refletissem sobre se esse indivíduo deveria ou não ser banido do acesso ao presidente da França. Certo? Em vez disso, eles o colocaram em um jato. Este é ele outro dia. Esse é Darius Hoshain, com o presidente da França, com Emmanuel Macron, voando para cá, para a América, onde o presidente da França acabou de entrar com um processo contra um jornalista relacionado a ele, alegando que é difamação. Não há nenhuma perversão sexual acontecendo aqui na França. Não acredita em mim? Escute o que eu digo. Abra-se para este jornalista que acabou de ser acusado de perversão sexual primeiro na Suíça, há 5 anos. Assim mesmo.
Essa é a pessoa perfeita para ser fotografada comigo enquanto apresento ao mundo e sou totalmente honesto e honesto. Como isso é possível? Isso é enlouquecedor. É mesmo. É uma loucura. Há uma parte disso que me pergunto se é pervertido para eles. É como se exibicionistas como você quisessem que soubéssemos. Tipo, muito engraçado. Viu o que estamos fazendo aqui, hã? Estamos sentados com esse cara e falando sobre como não somos pervertidos sexuais e vamos chegar ao fundo da verdade aqui. E sim, apenas confiem em nós. Apenas confiem em nós. É como eu disse, toda vez que descobrimos algo, só fica mais louco e mais louco. E agora que conseguimos entrar em contato com tantas pessoas e obter mais informações. Sinto muito em te dizer isso, mas fique animado porque agora estamos prontos para começar a nos tornar Brigitte temporada 2. Acho que agora é o momento certo. Muita coisa está acontecendo neste momento. E também porque você sabe que parte deles entrarem com esse processo foi para me intimidar, foi para tentar me silenciar e eu não vou ser intimidada. Eu não vou ser silenciada. Eu não vou ter medo de pervertidos que têm poder. E a única coisa da qual eu tenho medo é da imprensa. Na verdade, eu fico enojada com a imprensa que não faz o seu trabalho de apuração e não percebe o que está acontecendo aqui, não percebe o quão grande isso é, até onde isso vai, que a imprensa pode continuar conspirando para encobrir esses rastros. Acho que faz todo sentido quando você olha para uma história como a de Darius Rockman e percebe que esse homem, bem, ele praticamente ganhou uma promoção. Agora ele está voando como presidente da França. Aliás, você consegue imaginar um adolescente que se apresentou? Todos os muitos adolescentes que se apresentaram falaram sobre o que estava acontecendo e agora você está vendo aquela pessoa que te confundiu como se estivesse te fazendo perguntas, pelo menos de acordo com as alegações do temporário, que estava te fazendo perguntas sobre partes do seu corpo. Agora você o vê voando como presidente da França. O que isso sinaliza para o resto do mundo? Genuinamente, o que eles estão tentando sinalizar para o resto do mundo? Acho que é hahaha nahan bubu. Não há nada que você possa fazer sobre isso, mas há algo que podemos fazer. Informação é poder, conhecimento é poder. E a série Becoming Brigitte terá revelações mais explosivas. Mas, dado que estamos, há muitas pessoas nos dizendo mais. Decidimos que na próxima semana vamos ficar fora do ar enquanto nos preparamos para a temporada. Então, na próxima semana estaremos fora do ar, mas voltaremos na semana seguinte. Ainda teremos um episódio amanhã, não se preocupem com isso. Mas eu só queria avisar vocês e, obviamente, vocês vão ter que ficar ligados, porque a história só fica mais louca a cada dia. Eu sei que vocês estão animados, que vamos trazer de volta o Becoming Brigitte. Também vamos trazer de volta o Xavier Pizard. Ok, antes de entrarmos nessa próxima história que é simplesmente tão interessante, Megyn Kelly. Estou adorando isso. Quero dizer, eu meio que sei o que vai acontecer em seguida, mas estou adorando saber o que vai acontecer. E quando acontecer, o inevitável acontece. Obviamente, teremos que defender a Megyn Kelly antes de chegarmos a isso. Agora, alguns dos nossos patrocinadores. Primeiramente, Riverbend Ranch. Eu sei que eles também patrocinam o programa dela. Tenho falado muito sobre a Riverbend Ranch porque adoro os bifes deles. A carne Black Angus é famosa pelo seu excelente marmoreio, mas a Riverbend Ranch levou a carne Black Angus a um novo nível. Nos últimos 35 anos. A Riverbend Ranch tem criado um rebanho Angus de elite usando tecnologia de ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Todo ano, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite, contendo essa genética especial, para mais de 260 fazendas no oeste dos Estados Unidos. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio substancial da Riverbend Ranch por criarem esses bezerros sem o uso de hormônios de crescimento ou antibióticos. E isso é realmente importante. E todo outono, os bezerros com essa genética de elite retornam à Riverbend Ranch para passar o verão seguinte nos pastos exuberantes das montanhas. Então, quando você compra da Riverbend Ranch, você não está apenas apoiando os 64 cowboys e suas famílias que trabalham no rancho, mas também está apoiando mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos e as centenas de famílias americanas que trabalham nessas fazendas, o que é muito importante. Ele nasce aqui nos Estados Unidos, é criado aqui nos Estados Unidos e é processado bem aqui nos Estados Unidos. A carne deles é maturada à perfeição, eu garanto, por 21 dias e enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a sua carne Black Angus comum. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne Angus que eu já provei. Eu garanto que depois de experimentar uma vez, você vai continuar pedindo. É assim que vai funcionar. Eu prometo. Agora, se você acessar riverbendranch.com e usar o código Candace no checkout, receberá $20 de desconto no primeiro pedido. Confia em mim, você vai ficar muito impressionado. Visite riverbendranch.com e use o código promocional CANDAS no checkout.
Além disso, sobre financiamento americano, se você tem vivido no cartão de crédito só para cobrir compras, gasolina e contas, então você sabe que essas taxas de juros são brutais. Por que continuar pagando 20% ou mais aos bancos quando você pode ligar para os meus amigos? Na American Financing, eles têm taxas de hipoteca na casa dos 5% e mostram todos os dias para as pessoas como manter mais do seu dinheiro suado. Guarde esse dinheiro no seu bolso e longe das mãos das administradoras de cartão de crédito. Neste momento, a American Financing está ajudando proprietários de imóveis a economizar, em média, centenas de dólares por mês, usando o valor acumulado em suas casas para eliminar dívidas com juros altos, sem taxas iniciais, sem compromisso e com apenas uma ligação de 10 minutos para um consultor de hipoteca com salário fixo. E é o seguinte: se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, colocando ainda mais dinheiro nas suas mãos imediatamente. Então não espere. Ligue agora para a American Financing no 800-795-1210. Isso mesmo, 800-795-1210 ou acesse americanfinancing.net Owens. É americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal? Para citar Dave Smith, na verdade, porque ele tweetou algo e eu vou parafrasear, provavelmente de forma bem ruim, mas Dave Smith basicamente estava falando sobre o padrão de pessoas que ao longo de toda a carreira geralmente são pró-Israel. Eles não têm nenhum problema com Israel. Eles nunca fizeram nada que indicasse que tinham problemas com Israel. Alguém como eu trabalhando para a Geru, literalmente uma organização sionista. Marissa, que é a CEO, esteve nas Forças de Defesa de Israel, realmente serviu nas Forças de Defesa de Israel. Obviamente, nenhum problema com Israel. E então, de repente, eles criticam Israel em um pequeno aspecto e, de repente, meu Deus, os lobos vêm atrás deles. Eles estão sendo acusados de antissemitismo. A vida deles está sendo destruída. Estão sendo avisados. Não faça isso ou nós vamos destruir você. Isso é meio que implícito. Quer dizer, uma pergunta. Se você faz apenas uma pergunta errada, de repente parece que uma gangue aparece e diz: tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Tem certeza de que quer fazer isso? Nós vamos simplesmente te prejudicar e assassinar cada elemento da sua vida. Eu passei por isso no ano passado, eu sobrevivi. Bem, Megyn Kelly está cometendo o crime que você não tem permissão para cometer. É algo indizível. Não acredito que ela vai fazer isso. Ela está apenas fazendo perguntas. Não, Megyn, não. Não faça isso. Se você quer as coisas, olhe para mim, Megyn Kelly. Se você quer que as coisas continuem como estão, se você quer alimentar seus filhos, não ouse simplesmente fazer perguntas sobre Israel. E se você estiver se sentindo pressionado, não fale sobre essa pressão, porque esse é o pior tipo de antipatia. Semitismo é perceber que estamos pressionando você e você sente que toda a sua vida está sendo ameaçada agora e não sabe por quê. Sim. Contrate Bibi Netanyahu. Yahoo! Seu maior aliado e amigo. Certo, bem, ouça Megyn Kelly. Ela recebeu Marjorie Taylor Greene em seu programa e elas estavam apenas fazendo perguntas. Ouça. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de defender nenhum grupo de lobby, incluindo a AIPAC. Então eu adoraria saber o que eles fazem para obter a lealdade dos políticos. Porque devo dizer que recebi muitos contatos, tanto de amigos quanto de pessoas conectadas em Washington, D.C., implorando para que eu fosse para Israel com eles. E eu disse não todas as vezes. Geralmente estou muito ocupado. Tenho 3 filhos e um emprego de tempo integral. Claro, eu não vou fazer isso. Mas ultimamente parece que isso está se tornando ainda mais comum, porque sinto que há um grupo de pessoas preocupadas em me perder. E eu disse que você não está perdendo. Não estou do lado do Hamas. Não. Deus não. Ninguém está do lado do Hamas. Mas já faz um tempo que isso vem acontecendo. Certo. Estamos nos envolvendo mais com o bombardeio iraniano e assim por diante. Claro. E meus próprios sentimentos são, sabe, estou olhando para Israel de uma forma diferente agora do que eu estava no dia 10, 8. Isso é certeza de 23. Certo. E posso sentir a pressão aumentando um pouco. Como se você não tivesse permissão para isso. Você não tem permissão para isso. E eu posso ver pessoas como você, como Tucker, que eu conheço. Eu conheço Tucker. Eu o conheço há anos e vi você no início de sua carreira. Eu sei que você não tem nada contra Israel. Ah, meu Deus, não. Não me importei com os judeus. Isso é tudo mentira. Mas, certo. E vejo as surras chegando. Você não tem permissão. Como se você tivesse que ficar bem em cima dessa folha de lírio. Sim. E você não pode pular para outra folha de nenúfar próxima, porque isso pode te levar rio abaixo. Então estou muito interessado nessa dinâmica. Olha, Meg, você tem 2 escolhas, ok? Você continua por esse caminho e tudo será assim. Você estará acabado? Vamos entrar em contato com seus patrocinadores. Vamos fazer todos os nossos amigos na mídia dizerem que você é louco. Que você sentiu que os incidentes nunca foram piores. Eu não acredito nisso. Meu Deus, acabei de sobreviver a outro holocausto ouvindo Beg e Kelly. Mas a sua outra opção é pegar um voo para a Polônia e tirar uma foto na frente de, você sabe, Auschwitz, para mostrar que você aprendeu a lição sobre fazer perguntas.
Você também pode ir a um museu do Holocausto. Isso é aceitável se você não conseguir ir até lá, ok? Se você não consegue ir para Israel, provavelmente também não consegue ir para a Polônia. Mas você também pode ir até um museu local do Holocausto e tirar uma foto na sua frente e na dos seus filhos para mostrar que você percebe o quão prejudicial foi para você fazer perguntas. Você está me ouvindo, Megan? É onde estão seus amigos, seus aliados. Meg. Nós te amamos, Meg. Tanto que precisamos ameaçar sua vida inteira para salvá-lo. Para salvar você. Eu não posso contar para vocês. Eu sei a noite em que eles apertam o botão, tipo, eu sei como isso funciona, ok? É a ADL nos bastidores. Eles estão trabalhando com a esquerda e a direita, não pense que a ADL é tipo uma publicação de esquerda. É como se eles controlassem toda uma rede, entendeu? E eu me lembro da conversa. Eu estava sentado em um avião. Eu tinha acabado de participar do programa do Tucker. O que foi aquilo? 2 anos atrás eu participei do programa do Tucker. E estávamos sentados lá discutindo todas essas coisas. Eu estava praticamente prestes a dar à luz. Na verdade, era novembro. E eu recebi uma mensagem de texto de alguém que é sionista, com quem sou amiga há muito tempo. E eles literalmente escreveram na mensagem tipo, você não quer seguir por esse caminho ou eu não vou poder te proteger. E eu respondi, certo? Tô sendo 100% honesta aqui, pessoal. Eu juro por tudo o que amo. Foi isso que aconteceu. Eu respondi e disse, olha, eu não sou uma garotinha. Eu sei o que estou dizendo. Eu sei no que acredito. E quero dizer que no dia seguinte eu acordei e prometo a vocês, um dia vou revelar essas mensagens. Eu prometo. Foi como se toda a minha vida tivesse sido arrancada de mim. Tipo, foi como se aquilo fosse o fim. Tipo, nós podemos te salvar. Somos seus amigos e você está fora. Nós te amamos. Não nos faça fazer isso. E então o botão foi apertado e minha vida acabou. Então, Meg, é um ou outro. Você está certa. Você não pode pular de uma vitória para outra. Quer dizer, você pode. Isso é só fazer uma pergunta. Tipo, uma pergunta geral. Tipo, se você começar a dizer, tipo, o que é Ashik? Isso poderia ser motivo para eles efetivamente arruinarem toda a sua vida. Então, é só pisar com muito cuidado. Uma jovem, ok? Com muito cuidado. Indo além. Interessante. O que está acontecendo? Obviamente, falei sobre isso ontem. O que está acontecendo em Vegas? Esse cara, em uma viagem, se encontra com alguns agentes da NSA, certo? Ele é israelense e trabalha para uma rede cibernética. E esse cara, Tom Alexandernovich, simplesmente decide fazer isso. Ele vai tentar dormir com a criança. E eles o pegam, assim como outros 8, depois que ele se encontrou com alguns agentes da NSA, e por algum motivo que eles vão nos contar qual é, ele é solto. Não só ele é solto e paga fiança, que é de apenas $10.000, o que basicamente significa que ele promete voltar, ele então pega um avião e vai para Israel. Agora está rolando um jogo de empurra-empurra, mas acontece que é um pouco interessante que o procurador distrital dos SRSNUA em Nevada seja uma... Ou como o Mark diz, Nevada. A gente estava debatendo isso. Eu digo Nevada, sou de Connecticut. Ele diz Nevada. Mas ela nasceu em Israel. Isso não é uma piada. Ela realmente nasceu em Israel. E eu começo a perguntar, e sei que já cometi o pecado de fazer perguntas, mas vamos falar sobre o que é Vegas. Uma cidade do vício, certo? Eles dizem para você que o que acontece em Vegas fica em Vegas. E eu fico pensando que talvez o que acontece em Vegas não fique em Vegas, porque sabemos que essa é uma cidade onde há prostituição desenfreada. Eles incentivam as pessoas, é aqui que você quer ir para sua despedida de solteira logo quando você se casa. E quando você pensa em Vegas, uma cidade sobre a qual o império do jogo foi construído, sua mente acaba indo para Miriam e Sheldon Adelson. Sheldon Natalon, que montou resorts de jogos de azar, conseguiu contratos para resorts de jogos em todo o mundo. O que é isso? Ele é dono do Sands, tipo a Las Vegas Sands Corporation. E você realmente começa a se sentir um pouco desconfortável, dado o fato de que ele aparece em vídeo dizendo o quanto é leal a Israel? Mas o maior arrependimento da vida dele é que, sabe, ele não serviu nas forças de defesa de Israel como a esposa dele, Miriam, serviu. E você começa a pensar consigo mesmo sobre tudo o que está sendo introduzido pelos sionistas, certo? E dentro da nossa sociedade, jogos de azar um grande vício. Adivinha o que não é legalizado? Ok, o que não é legal em Israel, onde ele tem sua lealdade incondicional. Eu uso o passado porque Sheldon Adelson faleceu recentemente, mas é ilegal. Máquinas caça-níqueis são ilegais em Israel. Pornografia hardcore foi introduzida. Leis foram aprovadas convencendo os americanos de que isso era uma questão de liberdade de expressão, introduzidas por pessoas que eram leais a Israel. E ainda assim, milagrosamente por muito tempo, a pornografia foi proibida em Israel. Acho que eles ainda estão tentando aprovar regras para bani-la. Basicamente, você tem que se registrar se quiser pornografia diretamente para sua operadora de TV a cabo ou algo assim. Skyar. Deveríamos publicar um artigo porque eles dirão que isso não é verdade. Pesquise se a pornografia é legal em Israel.
Então, o que eles estão dando de presente para outros países, eles não querem em seu próprio país. Porque é que, se é tão divertido, se o jogo é tão divertido e eles estão lutando para que essas leis sejam aprovadas na América, por que não lutar para que isso seja aprovado? Liberdade, liberdade de expressão, pornografia, jogos de azar, seja o que for. Por que não manter essa mesma energia quando se trata de Israel? Acho que, se eu tivesse que adivinhar um motivo, o motivo pelo qual parece que, sabe, as perguntas que ela está fazendo, parece que não se pode dizer nada de ruim, não se pode começar a fazer perguntas sobre Israel, é porque eles sabem que esses vícios estão sendo usados para nos controlar. De verdade, pessoal, se vocês olharem para a história da pornografia, é inegável porque eles disseram isso explicitamente, certo? Al Goldstein disse explicitamente: nós, judeus, amamos pornografia porque isso, sabe, isso. Nós odiamos católicos e odiamos Jesus, e isso nos permite esmagar a igreja. Essa é uma citação direta na Wikipédia dele. Al Goldstein, uma pessoa que teve um caso federal e lutou para que as leis de obscenidade fossem removidas. O que está acontecendo aqui? Acordem! Prestem atenção ao que está acontecendo. Aprendemos na escola sobre pornografia? Eu me lembro de aprender que é saudável assistir pornografia. Agora eu fico pensando, será que isso foi na época em que Robert Maxwell estava imprimindo os livros didáticos, quando ele se reuniu e decidiu imprimir livros para os estudantes americanos? Estávamos aprendendo que esses vícios são saudáveis? Só um pouco de pornografia faz bem. É saudável para um relacionamento sexual. A gente aprendia isso na aula de saúde. E agora, refletindo, percebo o quão perturbador isso é, certo? Eles estão tentando fazer você se viciar em um dos seus vícios desde cedo. E seja esse vício drogas, prostituição, sexo, pornografia, eles querem fazer vocês acharem que essa cultura é normal, porque assim podem subjugar a sua cultura. E é exatamente isso que parece estar acontecendo. Estou dizendo isso para você, Megyn Kelly, sinceramente, estou te mostrando onde você vai acabar quando começar a perceber essa pressão. E sim, aliás, gostaria de confirmar o que ela está dizendo, porque, obviamente, ainda tenho muitos amigos sionistas, pessoas que ainda apoiam Israel. Eu não sei por que eles apoiam Israel. Eu acho isso uma loucura. Mas eles me disseram que estão oferecendo, está uma insanidade agora. Eles estão travando uma guerra, mas tentando bancar todos os pastores, todos os influenciadores, todos os radialistas em uma viagem com tudo pago para Israel. Venha ver. Nós amamos você. Precisamos de mais aliados. Por quê? Além disso, se estamos nos perguntando por que a Operação Mocking Pastor acontece, é porque eles estão levando esses pastores para uma viagem a Israel, provavelmente deixando eles bêbados. Se eu tivesse que adivinhar, se eles conseguem executar tanta chantagem nos Estados Unidos, não pense que eles não têm tudo sob controle em Israel. Você não acha que eles estão levando esses pastores do sul para uma noite de diversão e bebida ou algo assim, e depois passam a controlá-los? Eu não sei. Novamente, só estou fazendo perguntas e supondo aqui, mas eu não gostaria de ir em uma viagem com todas as despesas pagas para Israel neste momento, considerando tudo o que eu sei, e já mudei muito desde que era alguém que realmente apoiava o sionismo. Na verdade, eu odeio meu antigo eu por saber o que eu estava apoiando sem querer, e eu era tão desinformado sobre as coisas. Mas espero que eu esteja fazendo o suficiente aqui com a minha plataforma para educar vocês sobre como tudo funciona lá, porque é completamente e absolutamente ridículo. Aliás, falando nisso, esse TikToker, só os memes pretos em cima de memórias pretas. Vocês se lembram daqueles brinquedos, daqueles quiosques, que costumavam ficar nos shoppings e tinham todos esses brinquedinhos divertidos? Eu me lembro especificamente de um que vou mostrar pra vocês agora. Era tipo um helicóptero que voava pra cima e meu irmão com certeza tinha um desses. Acho que a gente tinha alguns deles em casa, sempre dos quiosques do shopping. Bem, quando aconteceu o 11 de setembro, aparentemente houve todo um escândalo que provavelmente ninguém lembra sobre esses quiosques e uma rede inteira que foi exposta. Esse TikToker e Instagrammer Wally Rashid explica exatamente o que aconteceu e, claro, Israel estava envolvido. Ouçam só. A Mossad usa quiosques de shopping no Ismael como empresas de fachada durante operações de inteligência. É isso mesmo. A advogada Jessica Al-Aber foi encontrada morta em sua casa após descobrir que israelenses entraram ilegalmente no Zidiwer para trabalhar nos quiosques Makius. Se você mora nos Estados Unidos, talvez você se lembre de ter visto os quiosques de brinquedos Zoomcopter em shoppings por toda a América no início dos anos 2000. Aqui está um vídeo de um deles. Se você está na casa dos 20 ou 30 anos, talvez se lembre de ter visto esses caras quando era criança. Eles sempre tinham um forte sotaque israelense e deixavam isso bem claro. O que você talvez não saiba é que os quiosques Zoomcopter, especialmente em shoppings na costa leste por volta do 11 de setembro, eram na verdade empresas de fachada para operações de coleta de inteligência israelense. A Fox News, na verdade, fez uma investigação em 4 partes sobre isso no início dos anos 2000.
Eles acabaram tirando do ar, mas vou mostrar um trecho disso em um segundo. Este também é um documento do FBI desclassificado sobre o relatório. Diversos documentos confidenciais da Fox News indicam que mesmo antes do 11 de setembro, até 140 outros israelenses já haviam sido detidos ou presos em uma investigação secreta e abrangente sobre suspeita de espionagem por israelenses nos Estados Unidos. Outra parte da investigação resultou na detenção e prisão de dezenas de israelenses e americanos em quiosques de shoppings, onde eles vendiam brinquedos chamados Puzzle Car e Zoomcopter. Os investigadores suspeitam que seja uma fachada. Logo após o New York Times e o Washington Post noticiarem as detenções de israelenses no mês passado, os carrinhos começaram a desaparecer. A página da Zoomcopter diz: "Estamos cientes da situação causada pelo fechamento de milhares de carrinhos de shopping em cima da hora. Isso de forma alguma reflete a qualidade do brinquedo ou sua capacidade de venda. O problema está nas políticas comerciais do operador." Os documentos dizem que eles tinham como alvo e penetraram bases militares, a Administração de Repressão às Drogas, o FBI, dezenas de instalações governamentais e até mesmo escritórios secretos e residências privadas não listadas de agentes da lei e de pessoal de inteligência. A maioria dos interrogados afirmou ter servido na inteligência militar, vigilância eletrônica, interceptação e/ou unidades de explosivos. A investigação do Escritório de Contabilidade Geral se referiu a Israel como País A e afirmou: segundo a agência de inteligência do Seno EUA, o governo do País A conduz a operação de espionagem mais agressiva contra os EUA dentre todos os aliados americanos. Quer dizer, eu não sei. Eu realmente não sei o que dizer pra vocês se não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Não só vocês não deveriam ir pra Las Vegas, ok? Esqueçam a despedida de solteiro ou de solteira. Talvez eu também não confie em quiosques de shopping ou algo assim, porque essas coisas vêm acontecendo e eles estão tão à nossa frente. É uma loucura. É uma rede muito sofisticada. E, aliás, o Wally Rashid, cara, ele foi longe demais. Ele não foi. Se ele não estiver amanhã em um museu do Holocausto tirando uma foto, acabou pra ele. Acabou totalmente pra esse garoto, cara. Porque, você sabe, não é permitido olhar para a história e começar a perceber um padrão em que toda vez que há alguma operação de chantagem, Israel está de alguma forma envolvido. A propósito, para garantir, devo informar que a promotora do EUA que nasceu em Israel e representa o distrito de Nevada, Sigal Chattah. Acho que estou dizendo o nome dela corretamente. S-I-G-A-L Gaivota Chattah. Ela então veio a público e disse algo como: não posso acreditar que um promotor distrital liberal e um juiz da corte estadual em Nevada não exigiram que um suposto molestador de crianças entregasse seu passaporte, o que permitiu que ele fugisse do nosso país. A procuradora-geral Pam Bondi acabou de me ligar e ela está indignada. E ela também ligou para o diretor do FBI, Cash. O indivíduo que fugiu do nosso país deveria ter tido seu passaporte apreendido pelas autoridades estaduais. Ele deve ser devolvido imediatamente para enfrentar a justiça. Vou te dizer por que eu não confio nisso. Ok, tem algumas coisas acontecendo aí. Primeiramente, eles responderam como a polícia respondeu e disseram algo como: eu não sei do que ela está falando. Ela sabe quais são as regras. A fiança é de $10.000. É isso que a lei determina aqui. Nós seguimos a lei. E então a pessoa foi questionada por um repórter. Bem, vocês se comunicaram com o escritório dela? E ele não responde. Ele só diz: ela pode se comunicar com a imprensa como quiser. Sempre tem esse elemento de teatro em que eu penso: não confio nisso. Tipo, meu Deus, estou fingindo estar indignado com os arquivos Epstein ou então fingindo estar chocado, mas vocês ainda estão interessados no Epstein. Sempre existe esse elemento de teatro, o culto do clube de drama sobre o qual eu continuo falando com vocês e que vocês percebem. Então ela está fingindo estar chocada. A polícia está respondendo dizendo: do que você está falando? Mas também não dizem nada. Eles deixaram claro que tiveram uma conversa com ela. Então alguma conversa aconteceu. Ela esteve envolvida para garantir que ele fosse solto? E agora ela está sendo performática? Pam Bondi sempre age como se não pudesse fazer nada, sabe? Pam Bondi está chocada. Ela está quase criando um álibi para a Pam Bondi também. Porque ontem eu tuitei e perguntei a Pam Bondi se talvez ela pudesse parar de defender estudantes judeus no campus, estudantes homens que estão usando camisetas da IDF, caso sejam levemente empurrados por uma garota. Tipo, seria melhor ela usar sua plataforma pra falar sobre isso. Eu sinto que ela tá meio que criando uma cobertura pra ela, tipo um álibi pra ela. E aí você tem o Cash Patel. Vocês poderiam fazer algo a respeito disso se realmente quisessem. Então fingir estar indignado não é realmente suficiente. Ok, por que vocês não cortam o estado de bem-estar de Israel e param de mandar dinheiro pra eles? Isso seria a primeira coisa a se fazer. E vocês poderiam dizer: devolvam todos os pedófilos. Porque ele não é o primeiro, nem será o último que eles vão proteger como política. E então vamos considerar se vamos ou não dar dinheiro para vocês, e depois que devolverem os pedófilos e fizermos essa consideração sobre se vamos dar dinheiro, vamos decidir.
Não, vocês estão por conta própria. Eu não sei. Essa seria a minha sugestão. Mas Pambondi aparentemente sempre está de mãos atadas quando se trata desse assunto, esse tema recorrente de pedofilia e governo. Então é só isso que vou dizer sobre isso antes de passar para os seus comentários. Pessoal, lembrando vocês sobre a Tax Network USA. Se você está estressado com impostos atrasados, talvez tenha perdido o prazo de abril, ou sua contabilidade está uma bagunça. Não espere. O IRS está reprimindo. As penalidades aumentam rapidamente. 5% ao mês, até 25% apenas por não declarar. Mas também há ajuda. A Tax Network USA pode tirar esse peso dos seus ombros e acabar com essa espiral antes que ela piore. Eles ajudaram milhares de americanos. Não importa se você é um funcionário, um pequeno empresário ou se não faz declaração há anos. Eles já viram de tudo e sabem exatamente como resolver tudo. Com acesso direto a programas poderosos do IRS e negociadores especialistas do seu lado, a Tax Network USA sabe como te ajudar a vencer. Você receberá uma consulta gratuita e, se for elegível, eles podem até conseguir reduzir ou eliminar o que você deve. Mais importante ainda, eles vão te ajudar a se proteger contra a penhora de salários ou bloqueio de contas bancárias. Então não espere pela próxima carta do IRS. Ligue para 1-800-958-1000 ou acesse tenusa.com. Candace, você pode ter perdido o prazo do imposto, mas ainda não ficou sem opções. Deixe a Tax Network USA ajudar ligando para 1-800-958-1000 ou acesse tenusa.com. Candace, também quero lembrar vocês sobre a Amy Skincare, porque em 2020, quando tantas marcas estavam tomando posições políticas que não condiziam, elas não se alinhavam com os conservadores ou com nossos valores. Comecei a me perguntar, por que apoio essas marcas se elas não me apoiam? Então comecei a analisar os produtos que eu trazia para minha casa, especialmente os de pele, e conheci a Amy Skincare. Compartilham nossos valores e seus produtos funcionam. De propriedade conservadora, feita no Seneanstestier e comprometida com padrões limpos. Assim você tem cuidados com a pele sem comprometer nada. Uma das minhas rotinas favoritas de cuidados com a pele usando a AMI é o Clean Transformation Trio deles. Você começa com o Pure Punch Protein Cleanser, que ajuda a remover maquiagem, protetor solar e impurezas sem ressecar, enquanto nutre com proteínas e extratos botânicos. Depois, use o tônico Crystal Clear deles. Vocês sabem que adoro o tônico com ácido glicólico e hialurônico para suavizar a textura, refinar poros e proporcionar hidratação profunda e duradoura. E, por fim, finalize com o hidratante antioxidante anti-envelhecimento, seu escudo diário com antioxidantes que combatem linhas finas, rugas e estresse ambiental, deixando a pele mais firme e luminosa. Então você pode acessar agora mesmo nimeskincare.com e usar o código CANDACE10 para ganhar 10% de desconto em todo o seu pedido. Com a Nimi, você está novamente apoiando fé, família, liberdade e ainda recebe cuidados com a pele eficazes que entregam resultados anti-envelhecimento. Mais uma vez, é nameskincare.com, use o código CANDACE10. Ok, pessoal, o que vocês estão achando? Eu sei que vocês devem estar animados para a segunda temporada de Becoming Brigitte, algo que Emanuel definitivamente não esperava quando seguiu o péssimo conselho de entrar com esse processo, porque agora todo mundo está envolvido. Todo mundo está envolvido. Gohar escreve, Candace, eu te adoro. Cristo é rei. Continue falando a verdade. Estamos aqui apoiando você em cada passo. Eu sei que vocês estão comigo em cada passo do caminho. Aliás, obrigada. Essa foi uma doação realmente grande, Gohar. Eu sei que vocês estão conosco e é por isso que estamos fazendo isso. Obviamente, a mídia não está do nosso lado. Obviamente, o governo não está do nosso lado. Eles nos odeiam profundamente porque isso já acontece há tanto tempo. Eles têm tanto poder e agora estão apenas passando para essa fase de nos manipular psicologicamente sobre tudo isso. E como eu disse, precisamos tomar uma posição. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso agora. Aqui está. Joanna escreve, eu te amo, Candace. Estou tão orgulhosa de você. Muito obrigada. Joanna Crikey escreve, a editora McGraw-Hill está com problemas aqui na Flórida por cobrar a mais milhões de dólares. DeSanda falou sobre eles e também sobre outra editora. McGraw-Hill, aliás, só para lembrar vocês, era aquela do Robert Maxwell. Ele basicamente ia publicar livros didáticos antes de desaparecer. Dizem que ele foi encontrado boiando no oceano. Eu não sei. Eu sei no que acreditar quando se trata de Israel depois que ele roubou o fundo de pensão. Então, sim, tende a haver muita irresponsabilidade financeira quando se trata de qualquer coisa em que Maxwell estivesse interessado. Eles são nossos editores de livros didáticos aqui na América. Skyler está observando que a Flórida está processando a editora de livros didáticos, alegando que eles cobraram demais das escolas. Sim, como eu disse, isso faz sentido. Gianna escreve... Olá, Candace. Aprendi uma coisa com você. É que não podemos confiar em muitas de nossas fontes históricas. Você consideraria escrever um livro de história realmente factual? Provavelmente não.
Talvez eu considerasse montar algo rápido que permitisse que você soubesse, tipo, as maiores mentiras que estão te contando. Tipo, como um livrinho de bolso onde você pudesse simplesmente consultar. E então eu te diria quais fontes você deveria ler. Porque eu ainda sou uma estudante. É por isso que tenho o Clube do Livro, para nos fazer ler esses livros juntos e reunir as informações. Eu fico impressionada, sinto isso toda semana, ao aprender algo novo sobre como tudo foi montado. E por isso não estou pronta para ser a professora. Posso guiar e dizer, essa pessoa me ensinou isso. Essa pessoa me ensinou aquilo. Essa pessoa fez a devida pesquisa sobre isso, sabe? O Xavier Poussard, na série Becoming Brigitte. Mas eu não gostaria de dizer que estou pronta para ser a professora dessas coisas, a menos que sentisse que realmente posso fazer isso. O que eu sei é que precisamos tirar nossos filhos desses sistemas escolares 100%. E se você tem essa possibilidade, o que planejamos fazer assim que nossos filhos estiverem em idade de ir para o jardim de infância? Você deveria educar seus filhos em casa? E se você acha que não tem capacidade para isso, provavelmente tem. Talvez você tenha que fazer alguns cortes no seu estilo de vida, mas provavelmente pode assumir esse compromisso porque, assim que você os entregar à escola e ao Estado, suas mentes ficarão tão distorcidas quanto as nossas mentes já estiveram. Nada do que nos disseram é real. J.S. Dev escreve. Sinto que o livro Libido Dominai Sexual Liberation and Political Control, de E. Michael Jones, precisa estar na nossa lista de leitura. Fiz uma entrevista inteira com ele. Vocês deveriam assistir a isso. Está disponível no nosso site. Também está no Spotify. Ele está na lista da ADL por todos os motivos certos. Como eu disse, deveríamos ler essa lista e pensar, eu deveria contratar essa pessoa. E sim, ele aprofunda na história da pornografia, levando tudo de volta, é claro, à França, ao Marquês de Sade. E ele explica até mesmo a teologia por trás disso, como eles sempre souberam que era uma arma espiritual. Ele é um católico fiel, então confira a entrevista se você quiser uma introdução, na verdade, ao libido dominante, que eu acho que é latim para dominar o libido. Demek escreve, Olá Candace, amor da Austrália. Você viu o artigo do Mike Barowski sobre os 23 franceses que estão levando Brigitte Macron ao tribunal? Além disso, você tem alguma atualização sobre o seu processo judicial contra o nosso Supremo Mestre do Visto? Obviamente, fomos à Suprema Corte da Austrália para responder a sua segunda pergunta, e sim, estamos aguardando uma decisão. Então agora é só um jogo de espera. Obviamente, vamos respeitar qualquer que seja a decisão da Suprema Corte da Austrália. Achamos que é um caso muito importante. Candace Owens versus a Commonwealth da Austrália versus Tony. Esqueci o sobrenome do cara que está simplesmente banindo pessoas unilateralmente quando quer. De alguma forma, ele tem o poder de fazer isso. Estou rezando por uma vitória. Não só por mim, mas é um caso maior. Estou rezando por uma vitória para os australianos. Obviamente não vejo sentido em banir alguém por falar se a pessoa pode baixar meu podcast. Vamos ver. E sobre a sua primeira pergunta, o artigo do Mike Barowski, na verdade eu não li. Com certeza vou dar uma olhada nisso. Ouvi dizer que muita gente está processando ela, talvez por roubo de identidade ou algo assim, mas não tenho certeza. Não sei se li isso errado no chat ou no X. Então vou me informar sobre isso e depois trago novidades. Atlas VBM, onde está certo. Ei, Candace, você pode mandar um alô para minha irmãzinha Valentina? Ela é sua fã número 1 na Áustria. A família inteira assiste você por causa dela e da nossa provocação de Homem do Ano. Irmãzinha Valentina, um abraço para você. Feliz aniversário. Muito obrigado. Adoro quando vocês me escrevem nos comentários e dizem de onde estão assistindo. Por falar nisso, não é nem um pouco meu prazer culposo. É realmente um prazer poder ver como estamos unificando tantas pessoas e reconhecendo que todos os nossos governos têm se envolvido nesse nível de corrupção e compartilhamento de informações. Como as mães detetives que apareceram na caixa de entrada e ficaram em posição de sentido dizendo nós vamos para Ohio, vamos conseguir os registros da prisão de Stanford. É isso que está acontecendo agora e vai continuar acontecendo no futuro. Acho que realmente precisamos construir isso, criar uma rede real de pessoas como nós, literalmente sendo os agentes no mundo que podem se comunicar uns com os outros e buscar informações quando necessário. E quando detectarmos que um político está mentindo, o que eles sempre fazem, então estaremos muito ocupados, mas é isso que vai acontecer. Obviamente não temos mais fé em nossos políticos. Acho que o caso Epstein expôs todos eles. Mas continuo otimista porque, no final, a verdade vence. Cristo é rei. Nicole, Bloomberg escreveu, você definitivamente está pronunciando Nevada errado. Sou de Connecticut, você não pode me dizer nada aqui. Nicole arrasou. Vou dar uma bronca na Nicole. Ela escreve, estou debatendo isso com meu marido da Costa Leste há 8 anos. Eu sou de Vegas. Todos nós pronunciamos de outro jeito. Te amo de qualquer forma. Orações pra você. Não, Nicole, antes de tudo, seu marido está certo. Seu marido está obviamente certo. Ele está conduzindo a casa do jeito certo. Nós, pessoas da Costa Leste, sabemos como se pronuncia, e por acaso, é Nevada.
E isso é correto, obviamente, porque somos da Nova Inglaterra, então entendemos. É a língua inglesa. Nós somos os novos ingleses e sabemos como pronunciar essas coisas. Da mesma forma, morando aqui no Tennessee, existe o Tennessee. Oh, meu Deus. Os moradores do Tennessee vão ficar muito bravos comigo, mas preciso chamá-los para uma resposta. Há uma cidade aqui que se chama Líbano. Sim, como o Líbano, como o país. E eles nos dizem que é Líbano, e se você disser Líbano, você será expulso daqui. É o Líbano. E então eu digo pra Savannah, não, é o Líbano. Eu diria Líbano. Não estou dizendo Lebanon, ok? Você pode tirar a garota de Connecticut, mas não pode tirar Connecticut da garota, ok? O dialeto de Connecticut veio pra ficar. Portanto, para deixar claro, é Líbano e é Nevada. Caso encerrado, nos vemos amanhã.